Vamos lá. 9h. Obrigada pela presença de vocês que estão aqui. Ainda tem alguns microfones abertos. Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone porque está dando muita interferência de som. Deixa eu ver aqui a Regina, se puder fechar o microfone, Luciane, Lourdes. Isso. E aí, assim, vou dar alguns avisozinhos, né? Quando alguém... Vocês podem participar, né? Então, assim, ou tem em algum lugar aí de vocês, tem um local para levantar a mão e aí a câmera fecha em vocês para quem quiser interagir com pergunta, ou o chat, né? Vocês podem abrir o chat e no chat vocês podem digitar perguntas que aí eu vou acompanhando vocês. Tá? Com relação à imagem, esse Zoom está sendo gravado porque ele pode ser uma grande contribuição para as pessoas que não estão assistindo, mas que também querem saber um pouquinho mais sobre essa energia, sobre as sections. Então, quem não quiser ter a imagem, né, exibida, então tem a possibilidade de fechar a câmera. Se não se incomodar com a imagem que possa aparecer e quiser interagir, aí pode deixar a câmera aberta, porque aí vocês vão estar junto comigo participando disso, tá bom? Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu vou me apresentar antes. Eu sou a Catiane Jaquier, eu sou facilitadora de barras, sou facilitadora de facelift, facilitadora de processos corporais, e de workshops livres, né? Esse workshop da Sectioners é um workshop livre, onde a gente, né, define um tema e fala sobre ele. Clau, fecha o teu microfone, que você entrou e está dando uma interferenciazinha, né? Embaixo na barrinha de ferramenta, você consegue fechar o microfone, tá? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, sobre as sections, uma das coisas que são importantes falar, até para a gente entender como abertura de quais energias que a sections abre para a gente, são 3 pilares iniciais que compõem essa energia. O primeiro deles é a onipresença, né? Que é a nossa capacidade, a nossa vontade de ser tudo. Ser tudo significa estar no senso de ser sem limites, né? Que é um dos aspectos do ser infinito. Um outro pilar é a omniscience, que é a nossa capacidade de receber tudo, que também é uma condição do ser infinito. E o outro pilar e terceiro é a onisciência, que é a nossa capacidade de saber, na verdade, conhecer tudo, né? A nossa predisposição, a nossa abertura para conhecer tudo. Então, a Sectioners é uma energia, né, que é formada por 6 aspectos do sexo, que a gente vai falar da sexualidade, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que basicamente, quando desbloqueada essa energia, ela se apoia, na verdade, ela se estrutura dentro desses 3 pilares que eu falei inicialmente. Então, imagina como é você levar a sua vida no seu dia a dia, nas suas relações, no seu trabalho, nos relacionamentos interpessoais, que não são só os relacionamentos entre casais. Pessoal, eu vou dar alguns avisos até todo mundo entrar para vocês fecharem o microfone, tá? Roseli, você entrou agora? Se você puder fechar o seu microfone, Fabiana também, porque senão vaza o som e aí eu não consigo... Isso. Então, como a gente estava falando, então são esses 3 pilares inicialmente que quando a gente desbloqueia, né, os aspectos da sexualidade, a gente passa a ter uma vida totalmente fluida. Então, imagina o que seria, né, levar essa capacidade de ser tudo, saber tudo e conhecer tudo para todas as relações que a gente tem, né, desde o dia a dia e das relações interpessoais até as suas relações profissionais, a maneira em que você lida com todas as
características e todas as possibilidades do mundo, né? Então, esses 3 pilares são a base. E aí, quando a gente vai falar dessa energia, a gente tem 6 aspectos da sexualidade que são tratados, né? Que são abordados, aonde a gente começa a perceber e distinguir a diferença que tem em cada um deles, porque como a sexualidade em si, ela tem, a gente desde muito pequenininho é castrado, né? Então, quando a criança tem lá os seus 8 anos e que está descobrindo o seu corpo e começa a se tocar, os pais sempre bloqueiam, né? Do tipo, tira a mão daí, isso é sujo, isso você não pode se tocar aí, você não pode encostar aí. Então, desde muito pequenininho, nós somos totalmente castrados nesse sentido, né? Então, imagina como é toda a relação da nossa vida e do nosso corpo em relação à sexualidade. Ela vem como um tabu, a gente cresce, né? Porque a escola acaba catequizando de uma forma, a sociedade de outra e a igreja de outra. Então, a sexualidade, normalmente, ela fica oprimida, reprimida e na nossa educação, principalmente aqui, né, no país ocidental, no Brasil, onde a Igreja Católica é dominante, né, assim, vem todos os tabus juntos, como se o sexo fosse um único aspecto da nossa relação com o nosso corpo. E quando a gente abre a Sectionist para a gente entender como ela funciona, a gente descobre que existem 6 aspectos que a compõem. Então, a sensualidade. A sensualidade é um dos aspectos que aí, nessa classe, a gente vai se aprofundar e entender o que ela representa. O segundo aspecto é o sexo, propriamente dito, que ao contrário do que a gente aprende desde muito pequenos, né, de que sexo é cópula, o Access traz uma abrangência muito maior, mostrando que sexo é uma outra coisa muito diferente do ato de copular. Então, esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é a sexualidade em si, né? Que ela traz várias características, sendo uma delas uma grande exclusão. O outro aspecto é a cópula, propriamente dita, que nessa realidade e na educação que a gente recebe desde muito pequeno se confunde com sexo, né? Porque, em geral, quando se fala em sexo, as pessoas vão lá e já imaginam que está se falando do ato. Isso é cópula, né? A Access traz definições. Definições não, eu vou dizer conceitos. A definição, a gente sempre procura destruir, descriar, justamente porque ela limita, né? Mas o conceito de que a cópula é, sim, o ato propriamente dito. E a gente tem um quinto elemento, que é a sectionist, que é essa energia que compõe, na verdade, todos esses 6, mas ela tem um conceito também aonde fica claro para a gente entender como ela se manifesta na nossa vida e muitas vezes como a gente a bloqueia, na maioria das vezes a gente a bloqueia, principalmente por não conhecer como ela se compõe. E o sexto elemento e último nessa composição, nessa conexão, é o orgasmo, né? Que aqui nessa realidade também tem uma conotação completamente limitante, né? O orgasmo, ele vem como o grande momento ápice da relação, que está, sim, ligado à cópula, mas à medida em que ele acontece, ele é como a morte súbita, né, nessa realidade. Então, depois que as pessoas têm o orgasmo, elas, em vez de se energizarem, elas acabam, né, se esvaindo com aquela sensação de relaxamento, enfim, mas a vontade que dá é deitar e dormir. Ou seja, né, se sexo em sua composição e orgasmo, né, é quando você tem o ápice, né, é o que as pessoas realmente buscam como ápice do ato, né, do ato sexual em si. Porque, então, ao invés de ficar energizado, né, e de ficar a milhão com essa possibilidade, as pessoas se esvaem,
né? E aí sentem que ficam sem energia logo depois que ele acontece. Né? Já ouvi em conversas populares de falar, o orgasmo é um grande cortador de barato, né? Porque à medida em que você chega nesse ápice, você se esvai. Então, a gente vai falar muito sobre essas 6 energias, né? Sobre esses 6 aspectos que são energias, sim, que são todas manifestações do corpo, e que compõem essa energia maior que é a sexualness, e entender como a gente bloqueia e então como a gente pode desbloqueá-las tendo conhecimento e tendo consciência do que elas representam. O mais interessante disso tudo é que quando a gente abre, né, para os conhecimentos de Access Consciousness, né, a gente entende, eu acho que todo mundo que está aqui tem alguma ideia do que, ou já teve um curso de barras, ou já teve algum contato com Access. Então, 3 dessas energias, elas dizem respeito à ordem. E 3 dessas energias dizem respeito ao caos. Isso eu achei incrível quando eu comecei a estudar o que era a Sexualness e como ela se manifesta e como a gente lida com ela, porque o que é a ordem, né? Se todos que estão aqui, eu não sei exatamente, fizeram o curso de barras, sabem que existe uma máxima que é a ordem e que é o caos. Né? Aqui nessa realidade de terceira dimensão, as pessoas que ainda estão na anticonsciência entendem que ordem é uma coisa positiva e que o caos seria uma coisa negativa, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho do Axis e conhecer os conceitos do Axis, a gente entende que a ordem, na verdade, é aquilo que limita, né? A ordem é aquilo que alguém definiu que supostamente é, né? Então, o quanto isso aprisiona, o quanto isso limita. Ao contrário que o caos, quando a gente começa a entender como ele funciona na vida da gente, a gente percebe que ele é a ponta criativa para uma possibilidade maior. Ele é uma ponta criativa para uma possibilidade de transformação. Então, quando a gente faz o paralelo, né, desses 3 aspectos, que 3 estão relacionados à ordem e 3 estão relacionados ao caos, a gente começa a entender o que expande, o que pode expandir no nosso corpo, de que forma a gente pode expandir essa relação do corpo com essa energia e o que pode ser transformador a partir disso também. Tem alguém aí também? Pessoal, tem gente que está com o microfone aberto, eu vou pedir para fechar. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo? Tá. Pedir para vocês fecharem, tá? O microfone, porque aí eu consigo falar melhor. Tá claro o que eu estou falando, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser interagir aqui comigo também. O som ok? Tá todo mundo ouvindo? Tá. E com relação ao que eu estou falando, aonde eu cheguei, tem alguma dúvida ou está claro o que eu estou falando até aqui? Tá. Então, quando a gente está vivendo nessa condição do ser infinito, com a Sexualness ativada na nossa vida, quando a gente fala e entende esses 6 aspectos, qual que é o objetivo? Que a gente consiga, através da consciência, integrar esses 6 aspectos, né? Porque quando tem um ou outro desbloqueado, o que começa a ter é uma disfunção do nosso receber, né? Então, quando a gente não está na potência do nosso ser e vivenciando isso de uma forma fluida, a gente começa a ser o efeito da nossa sexualidade, né? Isso não tem a ver quando a gente fala da cópula em si, da forma de se relacionar com a sexualness através do sexo, da sensualidade, da sexualidade. A gente não está falando exatamente da atitude da cópula, né? A gente vai entender no workshop, quando a gente entra no detalhe de cada um,
que isso não significa que você tenha uma relação onde você vai sair por aí transando ou usando a sua sensualidade para conseguir as coisas, não é nada disso, é simplesmente estar aberto para ter esses fluxos energéticos fluindo no seu corpo e através dele, para que a gente possa, então, receber. Né? A Sectioners, ela é uma energia que ela está diretamente ligada à nossa capacidade de receber. Isso significa o quê? Estar na plenitude dessa energia que é o presente. O presente no sentido de dar e de receber. É aquilo que vai fluidamente. Porque tudo aquilo que a gente tem, ou medo, ou insegurança, todos esses implantes distratores que estão relacionados ao medo, a gente passa a ser o efeito dele. Então, tudo aquilo que a gente não se coloca na condição de receptivo, de receber e de entregar, a gente passa a ser a causa daquilo. Então, quando a gente está com a sectionless bloqueada na nossa vida, normalmente ela se apresenta numa condição do não sexo, do entender, não, isso não é importante para mim, eu não quero ser sensual, as pessoas vão olhar para mim e vão ter segundas intenções, tudo aquilo que está relacionado com esse ambiente, né? Tudo aquilo que está relacionado ao assunto desses seis aspectos. Quando a gente tem um bloqueio em relação a qualquer um deles, a gente gera um desequilíbrio no nosso corpo, um desequilíbrio na nossa energia, e isso interfere diretamente na nossa falta de habilidade para receber. Isso vai interromper o fluxo de dinheiro na nossa vida, o fluxo de prosperidade profissional, o fluxo de sucesso na relação interpessoal com as pessoas, de sucesso no trabalho. Muitas vezes, para quem está no Access e para quem faz classes e cursos e tem os seus clientes e que observam, né? O cliente desmarca, eu chego no quase e a coisa não vira, eu marco classe, não tem resultado, eu não consigo trazer alunos. Isso tudo vem de uma falta de abertura e de conexão para o receber. E o receber, ele está inteiramente ligado à energia da sectionless e o quanto a gente está disposto a ser essa energia. Então, quando a gente não está na atividade, né, da ação em relação a isso, a gente passa a ser o efeito disso. E sendo o efeito disso, pessoal, tá vazando aqui um barulho, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone de vocês. Tem gente que entrou agora e que o microfone está aberto e tá vazando o som. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá, aqui a Regina está pedindo para eu repetir os 6 aspectos da sectionless, eu vou repetir aqui. Os 6 aspectos são sensualidade, sexo, sexualidade, sectionless, cópula e orgasmo, tá? São esses 6 aspectos que compõem a sectionless. Quem que está com o microfone aberto? Ana Lúcia Almeida, se puder desligar o seu microfone. Cate, Luísa Azevedo. Cate, me coloca como host e eu fecho esse povo todo. Vai lá no nome, clica com o botão direito e coloca host. Aonde que eu entro, Paty, como host? Vai no meu nome, lá nos nomes todos. Clica lá com o botão direito. E aí tem lá. Estou te achando aqui, acho que você foi. Eu devo estar embaixo, porque está em ordem alfabética, só fica no começo. Você está aqui em cima, peraí.
Oi. Pronto? Aqui, host, tá, entrou. Você consegue desligar o microfone de quem está ligado? Porque tá... Sim, Eu estou quase dormindo aqui, tem que dar um remédio às 10 horas, mas você podia dar mais cedo. Você não me colocou ainda de host. Hã? Tá você aí. Esse é mais Igual, fácil. o áudio, Roseli, Denise, Nádia, É que essa Simone, noite eu dormi pouquíssimo. Carmen, Geralda, Graciele, Ó, aquele Essa. cartela assim, ó, que Regina. tem uns pequenininhos, com aquela cartela prateada. É. Então, Você entrou você como vai dar host, agora né? ou mais 9? Não, não entrou. É 10. Você não esquece, não? Então tá. Ai, ai, Nice, fecha o seu áudio. Eu não estou conseguindo aqui, Paty. Eu estou clicando em você, mas não... Então vamos lá, nos três... lá embaixo, do lado onde tem os nomes, você pode mutar todo mundo. Peraí, deixa eu ver aqui que eu... Pessoal, Lá no final, você pode colocar mute Ó, para todo mundo. agora você entrou como... Vê se agora você está como Agora host, eu que eu tô bloqueei como... você. Espera aí que eu vou... Tá, aí você pode... Eu vou abrir você, espera aí. Calma, deixa eu te achar. Pronto, Kátia. Pronto. Pronto, então, continuando aqui, pessoal. Então, assim, eu vou repetir, né, os aspectos aqui da sexualidade que a Regina pediu. Então, é a sensualidade, a sexualidade, o sexo, a sexualness, a cópula e o orgasmo. Então, quando a gente tem estes 6 aspectos em desequilíbrio, a gente interrompe o nosso fluxo de receber, tá bom? Nessa classe a gente vai falar, a gente vai se aprofundar o que é cada um deles e como a gente desenvolve isso e na maioria das vezes como a gente bloqueia isso, tá? Então, 3 aspectos dele, o sexo, a sexualidade e a cópula são os aspectos que estão relacionados à ordem. O que é ordem? Ordem é tudo aquilo que limita a nossa vida, tudo aquilo que alguém em algum momento disse que tem que ser como supostamente é. Né? Então, imagina como isso tira a gente da expansão do ser infinito. Os outros 3 aspectos, que é sensualidade, sexualness e orgasmo, são os 3 aspectos que estão relacionados ao caos. E o caos, em Axis, a gente percebe e começa a entender e desconstruir o que a gente vinha acreditando que era o caos, quando a gente achava que estava relacionado ao aspecto de quando tudo foi para o brejo, né? Quando as coisas aconteceram de uma forma que a gente perdeu o controle. Então, aqui passa a ser um presente para a gente, a nossa possibilidade de criar o novo, a nossa possibilidade de estar na ponta criativa de infinitas possibilidades. Né? Então, quando a gente observa como funciona essa energia, a gente começa a desbloquear aquilo que desde muito cedo vai sendo trancado no nosso corpo, né? A gente vai colocando isso de uma forma leve, de uma forma sutil, de uma forma aonde a gente vai deslizar, né? Assim, o Gary usa um termo que é o pavonear, né? O pavonear é um dos aspectos, é uma das características de um desses aspectos, que aí na classe a gente vai falar bastante disso, que é essa condição de você se empoderar, de você estar na presença total do seu ser infinito, agindo como alguém que está aberto a receber o tempo inteiro, tá? Bom, a Sexualness é nutrição, né? Ela é uma energia generativa
que permite que o corpo se nutra, né? Que permite que a gente tenha total capacidade de se relacionar com tudo e com todos e com todas as possibilidades, né? Então, o que é o efeito da sectionless? O efeito da sectionless é ser a energia que magnetiza. Sabe quando a gente está num restaurante, por exemplo, e entra uma pessoa e todo mundo olha? Sabe aquelas pessoas que nem são lindas fisicamente falando, nem são ricas, nem têm notoriedade, mas elas realizam tudo aquilo que elas se propõem, né? Então, isso é sectionless. É o que nessa realidade as pessoas chamam de carisma, né? É o que as pessoas falam que é ter carisma ou ter sorte. Na verdade, é só estar com essa energia sectionless ativada e com todos esses 6 aspectos totalmente desbloqueados, né? É uma energia realmente maravilhosa de nutrição, é uma energia orgásmica, é uma energia mágica, é uma energia que movimenta tudo e atrai tudo. E a gente muitas vezes se assusta com essa possibilidade, né? Antes de conhecer o que era a composição dessa energia, eu tinha vários preconceitos. Às vezes eu chegava em um ambiente e, independente da roupa que eu estivesse vestida, mas se as pessoas olhassem para mim ou se eu tivesse em primeiro plano, muitas vezes isso me constrangia. E eu não percebia que isso podia ser uma possibilidade diferente, uma possibilidade nova. Isso não tem a ver com a cópula, não tem a ver exatamente com o fato de você se envolver com outra pessoa naquilo que muitas vezes os padrões morais mais rígidos da gente não permite, né? Isso tem a ver, sim, com estar com o fluxo de receber e de dar, o que a gente chama de presentear, né? Quando a gente está com esse fluxo totalmente aberto, a gente está nessa condição de presentear, de dar e de receber. Isso é a energia da sectionless, que é uma energia generativa. O que é a energia generativa? Tem alguns processos que a gente aprende no Axis que trabalha isso, né? Que energia, espaço e consciência eu posso ser para ser a energia generativa que vai transformar essa situação por completo ao meu favor. Isso é um dos processos que eu utilizo muito e que é mágico, porque quando você fala da energia generativa, é uma energia que você ainda não utilizou. De todas as energias, quando você faz esse processo de que espaço, energia e consciência eu posso ser para ser energia generativa, você vai trazer uma energia nova, ela é uma energia que você ainda não contou que ela existisse e ela simplesmente expande para transformar uma situação ao seu favor. Isso é a energia da sectionless, é a energia que traz a generação e ela transforma toda e qualquer circunstância a seu favor. Então, quando a gente vai para os 3 primeiros pilares, né, que para quem não estava na classe, quando eu abri a classe falando dos 3 pilares, que é a capacidade de estar presente em tudo, a capacidade de ser tudo e a capacidade de receber tudo, imagina o que é você, como ser infinito, poder viver nesses 3 pilares, que nada mais é do que o perceber, ser e receber, né? Quando a gente fala qual é a dinâmica do ser infinito, qual é o combustível do ser infinito, é a capacidade de perceber, ser e receber. Isso é estar com a sectionless em atividade, né? Vivendo com a capacidade dessa energia generativa que nutre o corpo e habilita a gente a se relacionar com todas as áreas da nossa vida, recebendo de todas as áreas. É quando a gente disponibiliza a disponibilidade, quando você traz, quando tudo vai estar disponível para você. Né? Então, quando as pessoas falam, nossa, é uma maré de sorte, né? Tem gente que tem muita sorte. Na verdade, são pessoas que não têm barreiras, que não tem nenhum desses 6 aspectos bloqueados e ele está disponível, é a total permissão, quando você de fato está 100% disposto a receber tudo.
Quando a gente entra na exclusão de qualquer coisa, e a gente vai entender que a sexualidade dentro desse aspecto fala da exclusão, de quando a gente exclui, a gente define algumas coisas, e à medida que você definiu, seja lá o que for, você está excluindo, e isso a gente vai entender melhor como funciona, você corta o fluxo do receber e você passa a ser o efeito daquilo. Né? Ser o efeito daquilo é ser menor do que aquilo. Então, toda vez que a gente exclui uma possibilidade, vou dar um exemplo de exclusão, tá? Sob o olhar da sectionist. Então, eu defino aqui que eu sou heterossexual. Então, eu defino aqui que eu só me relaciono com homens. À medida em que eu faço essa definição para a minha vida, eu estou excluindo qualquer possibilidade de receber dos gêneros que eu não me classifico. Então, o fato de eu me considerar hétero, que é a maioria das pessoas vivem dentro, né, dessas classificações, que na verdade é a nossa mente lógica que determina, e é uma imposição dessa realidade de terceira dimensão, quando a gente vive a partir da exclusão, tudo que vier de outros gêneros, eu vou ter esse fluxo. Não, esse fluxo não vai estar aberto para receber. Porque o fato de eu classificar isso exclui todo o resto. E aí você fala, tá, mas então eu sou o quê? Eu sou um ser sem definição? Idealmente seria isso, que nós pudéssemos nos perceber como seres sem definição. Isso não significa que eu vou ter que transar com todo mundo, que eu vou ter que fazer bacanal, que eu vou ter que começar a transar com mulheres. Não, eu simplesmente estou aberta para receber tudo de todos, porque eu sempre vou ter o triunfo da escolha. E é isso que, como ser finito, as pessoas, infelizmente, não percebem e não se apropriam. Né? Porque quando elas se definem de alguma forma, elas estão excluindo todo o resto. Então, o que eu posso fazer para estar aberta, para receber tudo de todos? E isso não significa copular, isso não significa ir para o ato em si. Isso significa só que eu não tenho forma, não tenho estrutura, não tenho definição, não tenho linearidade e, portanto, eu estou apta e posso receber tudo de todos. E aí, o que eu vou escolher para mim é sim o que funciona para mim. O que eu vou escolher para ser, o que eu vou escolher para minha experiência, para a minha vida e para o meu dia a dia, aí sim é ser a energia que funciona. Então, independente de estar aberto, né, para todas as possibilidades, saber que nada vai acontecer a partir daquilo que não for a minha escolha. Mas eu não interrompo nenhum fluxo, eu não corto nenhum fluxo do receber à medida em que eu não julgo nada e que eu não excluo nada. Isso é só um exemplo, né, de uma dos aspectos para trazer a consciência de vocês um pouquinho mais de como essa energia se processa. Então, todo julgamento tem em si uma sexualidade anexada. E toda sectionist tem uma possibilidade anexada. Isso é só uma frase, né, que a gente traz para trazer essa analogia para entender o quanto o julgamento limita e o quanto a sexualidade está relacionada ao julgamento. E o quanto a sectionist está ligada às infinitas possibilidades, né? Então, todo julgamento tem uma sexualidade que está anexada e toda sectionist tem uma possibilidade que está anexada. E aí a gente começa a entender um pouquinho de como é a nossa relação com o nosso corpo, né? Porque quando a gente não está no verdadeiro sentido de vivenciar a nossa sectionist, a gente começa a fazer na nossa vida a impotência. E aí, o que é a impotência? Normalmente as pessoas também classificam a impotência como, num ato sexual, o broxar, né? Então, assim, o impotente é aquele que broxa. E não é, né? Porque primeiro que isso estaria sendo definido e limitado só aos homens, porque em geral os homens acabam tendo essa carga maior, né, de ter essa performance e ficarem eretos.
E aí a impotência vem assustando o homem em si, como se o broxar fosse impotência, o que é ser a impotência. E, na verdade, quando a gente olha pelo olhar da Sectioners, a gente descobre que cada vez que você recusa qualquer coisa, você está se fazendo impotente, porque a impotência é apenas o oposto de ser a potência. Então, quando você deixa de ser a potência que você pode criar, a potência de tudo aquilo que você pode criar, é quando você passa a ser impotente, independente de qualquer circunstância. E o que traz a impotência? É quando você não está na tua capacidade, no verdadeiro sentido da sectioners. Isso é estar impotente. E é quando você deixa de ser a potência de tudo aquilo que você pode criar para a sua vida, tá bom? Então, o convite dessa classe é isso, é olhar para toda a potência que você é e para tudo aquilo que você pode criar, né? E desvendar essa potência do teu ser, que você vai, de uma forma muito fluida, se relacionar com muita facilidade quando você coloca esses 6 aspectos de uma forma equilibrada, né? E percebe aonde você está bloqueando essa energia e por que você está bloqueando essa energia. Alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos. Nenhuma dúvida, pessoal? Ninguém quer falar nada? Contribuir com alguma coisa? Alô? Alô, quem fala? Fernanda, boa noite. Boa noite, Fernanda. Eu só vim para te dizer que eu achei tudo sensacional. Você tem uma maneira muito objetiva, muito fácil de compreensão, e eu, sinceramente, confesso para você que eu tinha uma ideia completamente diferente da Sexualness, e a partir desse Zoom de hoje, eu mudei assim radicalmente. Eu fico muito feliz com a sua colocação. Para mim, está sendo uma grande descoberta. Na verdade, eu fiz o COP na Costa Rica, quando, né, eu me deparei pela primeira vez com o que era a Sectioners, e de lá para cá eu tenho estudado, porque realmente são esses 6 aspectos que a gente confunde muito, né? Normalmente eu também tinha alguns preconceitos com relação a esses 6 aspectos e o que eles representam. E quando a gente vai entrando a fundo em cada um deles, a gente percebe que a gente vivencia todos os dias no nosso dia a dia com esses 6 aspectos em tudo que a gente faz, mesmo em situações que não estão relacionadas ao que a gente convencionalmente acha que é o sexo e a sexualidade. Né? Porque assim, a gente tem travas com o corpo. Então, as pessoas, em geral, e eu falo de mim também, tem uma relação, primeiro, uma falta de conexão enorme com o corpo, né? Não utilizam o corpo com a sabedoria que ele tem, porque o corpo é o nosso templo. É o espaço que nos permite estar encarnados aqui nessa realidade. E o quanto a gente respeita esse corpo, né? Então, essa é a primeira questão. E quando a gente vai para esses 6 aspectos e como a gente se relaciona com eles, a gente descobre que a gente não utiliza 1% da capacidade, da potencialidade que a gente tem e que a gente poderia conseguir. Né? Eu trabalho no mercado de comunicação há mais de 20 anos. Então, a vida inteira, na minha carreira inteira, sempre fazendo cursos de oratória, de PNL, técnicas de venda, como fazer com que as pessoas fiquem prestando atenção em você, como vender o teu projeto. Eu vendo campanhas publicitárias, então como vender, como seduzir, mas sempre com técnicas de oratórias que são
absolutamente teóricas. Olha, e aí, parabéns, quando eu entendi o que é a Sectionist... Você está usando maravilhosamente bem esse dom, esse talento que você tem, porque eu acredito que foi extremamente esclarecedor, não só para mim, mas para todos que estão te ouvindo, né? Como eu disse anteriormente, essa tua habilidade de conseguir transmitir esse conhecimento de uma forma muito fluida. E sem dúvida nenhuma, eu acho que você tem toda a razão, né? A gente tem uma ferramenta incrível, né? Vamos dizer assim, que é o nosso corpo, e a gente simplesmente não sabe muito bem como usar, né? Como desfrutar dele, né? Na totalidade, vamos dizer assim, né? E nos aspectos, né? Porque a gente ainda tem muitas travas, né? Então, se eu falar para você que, por exemplo, sexo é a maneira que você se movimenta, é a maneira que você se veste, é a maneira que você se comporta, é a tua atitude em relação à vida. Em algum momento, para algum de vocês, passou pela cabeça de vocês, eu não vou entregar o que são 6 elementos aqui, porque senão vocês não precisam fazer a classe. Mas um dos elementos que eu vou falar é o sexo. O sexo a gente acha que é trepada, cópula, né? Quando, na verdade, não tem a ver com isso. Sexo é a maneira que você se movimenta, é o pavonear que eu falei no início, né? Então, é você se empoderar, né? É a roupa que você usa. É quando você, de alguma forma, se mostra interessante. É a expressão do ser, né? Vamos dizer assim, né? É a sua expressão do ser, mas olha que interessante, é quando você mobiliza o olhar do outro para você. E aí o que isso acontece? Ele flui energia para você. É um magnetismo e quando ele flui pessoal, energia para você, ele acende você. Esse é um dos aspectos da Sectionist. Então, assim, a gente tem muito mito, a gente tem muito preconceito, porque a gente foi educado assim. Né? Então, é como eu falei no início, eu não sei se você estava no início aqui, mas assim, com 5, 8 anos, hoje as crianças estão mais precoces, com 3 anos começam a se tocar, né? E aí, toma tapa na mão, olha, não pode, você não pode mexer aí é feio. Já travou. E aí a gente cresce, aí a gente vai para... O mais incrível do Access, enfim, de todas as ferramentas do Access, é que eu acho que elas vieram realmente para quebrar todos esses paradigmas, né? Libertar a gente de todos esses conceitos e preconceitos, definições, conclusões, julgamentos, etc. Enfim, realmente trazer a possibilidade para a gente viver de uma forma completamente diferente. Sim, e o mais incrível disso tudo, e é o que me apaixona, porque assim, o Access transformou a minha vida em todos os níveis, né? E eu tô no Access há menos de 2 anos. E eu tive uma transformação que foi de tudo, em todos os aspectos, né? Emocional, pessoal, financeiro, profissional. E cada dia eu crio mais e crio mais. E a minha pergunta quando eu acordo é, universo, como eu posso criar mais? Como eu posso ser a contribuição para a criação do planeta? E não é o criar para a semana que vem, não é o criar para o mês que vem, que eu vejo que 90% das pessoas trabalham assim. É o criar para 300 anos. É o criar para um mundo melhor, é o criar para um planeta melhor. E é um criar em conjunto. Como juntos a gente pode criar mais? Essa é a pergunta, sempre. E o Access traz isso, que é você desconstruir. No meu caso foi isso. Eu desconstruí tudo. Eu vou fazer 50 anos o ano que vem. Eu desconstruí absolutamente tudo que eu aprendi nos 50 anos. E aí eu construí de novo, a partir daquilo que funciona para mim. E com isso, me permitir ser a energia que funciona para todas as questões da minha vida. Então, assim, existem problemas? Não. Desde que eu passei a ser a energia que funciona, eu entendi que a vida não é sobre resolver problemas. A vida traz para a gente situações. E à medida em que você fica nas perguntas, à medida em que você se coloca à disposição de ser a energia que funciona, você traz da consciência a energia generativa, que é essa que eu falei da Sectionist, para resolver aquela situação
e aí sim criar e expandir para uma nova possibilidade. Então o problema não existe, o problema é uma criação dessa realidade. Dessa realidade de terceira dimensão, que você diz aonde é as para gerar, na verdade, né? Essa energia vai gerar uma possibilidade. é uma energia nova, é uma possibilidade diferente. Então a energia generativa, que é a energia oriunda da sectioners, ela é absolutamente inusitada. Então você pode ter milhões de processos e rodar milhões de processos e curar uma série de limitações energéticas. E você pode até conhecer todas as ferramentas e utilizá-las, porque a gente sabe que o Access Consciousness é uma caixa de ferramenta com infinitas ferramentas, que você tem uma ferramenta para cada coisa que você queira criar. E funciona. E se você utilizar, funciona. Só não funciona para quem não faz. Porque quem faz, funciona. Então, quando você chama pela energia generativa, você está trazendo uma energia para gerar uma possibilidade nova. Então, esse processo, que para mim é um dos mais poderosos, e porque é óbvio, né? Nós somos, aí, por mais que sejamos humanoides, porque todos que estão aqui, se a gente chegou até aqui, é porque a gente tem uma porção humanoide em nós que já nos classifica de uma forma, né? Não vou nem dizer classifica, porque está dentro de classificação, que está dentro da lógica que a gente procura destruir, descriar, mas a gente expande para um outro espaço. Então, toda vez que a gente... Me perdi de onde eu estava, gente, me ajuda. Eu estava falando da energia generativa, exato, que por mais que você tenha todas as ferramentas e você as utilize, quando você chama pela energia generativa, você está abrindo uma consciência de alguma coisa que você ainda não pensou. Você está abrindo uma consciência de um insight que você ainda não teve. Então, a energia generativa é essa, ela gera mais possibilidades, ela gera mais probabilidades, ela gera mais perspectivas, né? Então, aquele processo que eu uso muito, né? Que energia, espaço, consciência eu posso ser, para ser a energia generativa, para transformar essa situação ao meu favor, eu utilizo todos os dias. Eu utilizo isso em reunião, em conversas mais difíceis com pessoas mais cheias de julgamento e pontos de vista, em situações onde realmente eu preciso ter um destaque e eu preciso transformar aquela situação ao meu favor. Aí você vai falar, isso é uma forma de manipulação? É. A vida é manipulação. Se você não manipular, você vai ser manipulado. Então, vamos manipular a energia, porque energia ela vem de uma forma abundante e a gente tem, através das ferramentas do Access e dos processos, total condição de manipular a energia a nosso favor. Então, se você quiser ter mais, pedir por mais e receber mais, aprenda a manipular a energia a seu favor. Esse é um processo que contribui para isso. Que energia, espaço, consciência eu posso ser para ser a energia generativa que vai transformar essa situação ao meu favor. Isso é um processo que fica aqui, né? Uma contribuição para vocês, que vocês façam sem medo nem dó, sem economia, porque isso é uma forma, sim, de criar mais, sempre. Eu queria colocar aqui com relação à manipulação, eu acho que ela tem uma para nós, né, nessa realidade, uma característica assim aparentemente negativa, né? Quando a gente fala em manipular, parece que a gente está fazendo alguma coisa de errado, alguma coisa de ruim. E eu não penso dessa forma. Porque a gente... isso para mim também foi... Eu ouvi isso que eu estou passando aqui para vocês no meu primeiro curso de corpos, que eu fiz com Harrison Manovic, que é uma figura incrível de expansiva. E ele falava muito disso. E era muito difícil para mim entender o que ele estava falando. Porque a gente, principalmente aqui no Brasil, manipulação significa essa pataquada, né? Esse câncer econômico e político que a gente vive. Então, manipulação, direto a gente faz associação com os nossos políticos, com a maneira que eles lidam e agem. Mas eu não estou falando de manipular pessoas no sentido de você usá-las para extrair... Para fins pessoais, né? Para poder desfrutar de algo. Para extrair alguma coisa a seu favor, exato, né? Eu estou falando de manipular a energia mesmo.
né? Quando a gente vai para os cursos mais avançados de Axis, onde a gente trabalha o SOP, por exemplo, o Maestro, quando você quando você modela a energia, o que é o orquestrar? É manipular a energia. Mas É que que a mal palavra tem. manipular... Desculpa, mas que mal tem. A energia, ela está aqui, disponível para todos. Manipular seria usar a energia que Sim, está disponível a teu favor, não contra o outro, né? Então tem sim, uma não diferença entre contra uma o coisa e outro. outra. Embora você... Sim, embora você possa fazer isso também, porque isso é só uma questão de escolha, tudo é escolha. A gente tem que Sim, tudo é desmistificar escolha. isso. Sim, sim. Né? Tudo é escolha, você pode escolher ou não, não é essa a questão. Eu acho que assim, a energia está aí e ela está aí para ser manipulada a seu favor. E você tem hoje ferramentas que te possibilitam isso. E essa é a ferramenta que vai te permitir criar para 300 anos. Uma coisa é criar para a semana que vem, criar para o mês que vem, criar para o dinheirinho que vai pagar a conta de luz do mês que vem. Outra coisa é criar para um mundo melhor, para um planeta melhor. Então, a pergunta é, como eu posso ser a energia generativa para criar, para daqui 300 anos, para criar mais? E aí, muitas vezes, você, pensando na vida como ela é hoje, nessa realidade, quando a gente fala que tudo é manipulação, é porque as pessoas o tempo inteiro manipulam mesmo. Né? As crianças manipulam naturalmente. Criança manipula. As pessoas que vivem no drama e que ficam o tempo todo se justificando daquilo que elas não conseguem ou entram na vitimização são os grandes manipuladores, né? Embora seja uma estratégia burra, né? Porque assim, a vitimização ela é uma baita manipulação. Para quem, se você manipula, se a pessoa se vitimiza e ela está com alguém que tem consciência, ela vai despertar a consciência dessa pessoa, não vai ser manipulada e essa pessoa vai ter dó, né? Vai falar, nossa, coitada, ela pensa que está me manipulando e não está. E para os mais fracos, para aqueles que têm menos consciência que ela, que esse tipo de pessoa, ela vai gerar o quê? Raiva, ela vai gerar culpa, e aí vem toda a caixa de cocô junto, né? Que a manipulação traz isso. Então, assim, nunca uma pessoa que tem consciência vai ser manipulada. E aí a pessoa que tem consciência, quando observa que está sendo manipulada, o que você vai fazer? Você vai bater de frente? Não, você dá a volta em quem está te manipulando. E aí quem manipula é você. Então, isso é que eu falo da manipulação, né? A vida é sobre... Todo mundo manipula. No mercado corporativo, as pessoas manipulam. A família, dentro da nossa própria casa, as pessoas manipulam. Muitas vezes, em relação a os amigos manipulam. Então, que tal ter consciência suficiente para perceber qual é a energia generativa que você pode ter ali para alterar aquela situação a teu favor? Isso é manipulação? Mas é uma manipulação que não está prejudicando ninguém e que está fazendo de você a energia que funciona. Tá claro para todo mundo isso, pessoal? Super claro. Eu quero agradecer a você mais uma vez por essa contribuição que você está sendo para mim especial. Eu considero como se fosse um presente de aniversário, já que no dia 25 eu vou completar 58 anos. E eu escolho fazer a classe, tá? Um beijo parabéns. grande no seu coração e, mais uma vez, parabéns. Tati, Obrigada, Fernanda. Obrigada. Tem algumas perguntas aqui. Pessoal, vocês estão colocando as perguntas e as conversas privadamente para mim, que sou host. Então, quando eu não estou vendo, porque para mim parou de virar porque aqui. eles estão escrevendo para mim. Então, quando vocês forem escrever, procura assim, ó, de você, aí do lado você pode clicar para todo mundo, tá bom? Paty, desculpa te interromper, minha querida, mas eu tentei fazer isso e aparentemente está bloqueado. A gente só consegue pode responder ser, para então, você. que quando foi criada a classe, criou a classe para não estar aberto. Isso eu também não consegui. Tá bom. Ai, então meu Deus, desculpa. É que eu sou... então lê para mim, amiga, porque eu sou nova nessa questão tecnológica. Eu estou fazendo estágio no Zoom, tá? Da tecnologia, né, cara? Então vamos lá. Lê para mim, Paty. Pergunta para você.
O workshop será para aprendermos como desbloquear esses aspectos? Então, sim, na verdade, o workshop a gente vai falar dos 6 aspectos, e aí eu vou falar dentro de cada aspecto alguma característica que traz para você, para tangibilizar, para vocês se perceberem nesses 6 aspectos. A gente vai fazer um exercício energético para potencializar o ser infinito de vocês, ou seja, né, para trazer uma expansão, para vocês começarem a experienciar o que é a unidade e, com isso, começar a desbloquear essa energia. Enfim, tem pessoas que têm um aspecto mais bloqueado, outros menos, tem pessoas que têm o 6, enfim, e aí esse exercício é mais para expandir e levar vocês para um espaço de unidade. E esse exercício é muito simples, a gente vai fazer, esse Zoom vai ficar gravado, vocês vão poder repetir esse exercício quantas vezes vocês quiserem. E aí eu vou fazer um outro exercício que aí fala um pouquinho, né, dessa manipulação, de como é fazer essa manipulação energética, do ponto de vista energético, que é um exercício que é para atrair essa sectioners, é para colocar vocês dentro desse espectro energético da sectioners. Então a gente vai ter esses 2 exercícios, além de todo o conteúdo do que são esses 6 aspectos, tá? Basicamente é isso. E é um workshop de 2 horas, né? Então, nesse período, a gente vai ter, né, esse conteúdo e aí a contribuição de vocês, que isso é muito rico, né? Sempre que alguém faz pergunta ou que alguém traz alguma experiência que tenha vivenciado nesse sentido também, o grupo inteiro contribui para todos e o grupo inteiro aproveita, né? A Ana Lúcia fala, bela explicação, parabéns, fui convidada para participar e não fui. A grande dúvida dos convidados que não foram é se o workshop acontece no formato de massagem ou palestra. O workshop é online, esse é online. Na verdade, quando eu criei essa classe, eu ainda não tinha feito o meu segundo curso de corpos, então eu ainda não estava habilitada a dar processo corporal. Hoje eu já estou habilitada a dar processo corporal, porque eu finalizei o meu segundo curso, já chegou minha licença e eu já tenho uma classe que vai ser presencial, onde eu vou tratar das sections e fazer 2 processos corporais relacionados às sections, né? São processos corporais, na verdade, da encarnação sexual das nossas vidas todas aí, das nossas vidas passadas, de todas as nossas encarnações. E um outro processo também, que aí é da apostila nova de corpos, que aí são processos corporais, e aí eu vou juntar as 2 coisas. Mas esse agora, do dia 27, ele é só online, né? E ele tem esse formato que eu falei para vocês, que é falar da sectioners, o que ela é, e fazer 2 exercícios de expansão com relação a desbloquear esses aspectos. Peraí. Mais alguma pergunta? Sim, peraí. Algumas pessoas pedem para você repetir aquele processo. Que energia, espaço, consciência. Tá, que energia, espaço e consciência. Que energia, espaço, consciência. A gente pode até colocar o corpo aí, que eu não tinha posto da primeira vez, mas vamos colocar para ficar mais potente. Então, que energia, espaço, consciência, eu e meu corpo podemos ser, para juntos sermos a energia generativa que vai transformar essa situação a meu favor. Então, que energia, espaço e consciência, eu e meu corpo podemos juntos ser, para sermos a energia generativa que vai transformar essa situação ao meu favor. E aí vocês podem entrar com um enunciado aclarador, né? E para tudo que impede isso, eu destruo, descrio, enfim. E aí vem o enunciado aclarador. Esse é um processo porreta, gente, poderosíssimo, que eu uso assim. Oi? Eu escrevi embaixo para quem quiser copiar. Ah, legal. Obrigada, Paty. A Adriana pergunta como eu usaria essa frase para atrair alunos para as classes de barra.
É isso. Que energia, espaço, consciência e meu corpo podemos ser para ser a energia generativa para ser mais contribuição para um volume infinito de alunos nas minhas classes de barras. Ou para ter mais alunos nas minhas, mas sempre coloque a contribuição aí também, né? Então, que energia generativa eu posso ser para ser mais contribuição? Porque quando a gente cria para o reino de nós, a gente atualiza. Quando a gente cria para o reino de mim, a gente não atualiza. Basicamente é isso. Então, sempre peça por contribuição, sempre peça que essa energia generativa possa te trazer e te colocar na capacidade de ser contribuição. E toda vez que você criar para o reino de nós, você vai estar atualizando. Atualizar é um processo de criar realidade. Quando a gente atualiza, a gente cria uma realidade totalmente nova. Né? Então, use esse processo, trazendo a contribuição. E o que é muito importante, gente, toda vez, eu percebo muito, principalmente com os meus clientes no consultório em atendimento. Os que funcionam, os que não funcionam. Quem consegue criar e quem não consegue. O que tem nisso? Qual é o combustível? Não adianta repetir processo lendo, que nem papagaio. Coloque intenção. A pergunta funciona se tiver curiosidade dentro dela, né? O processo funciona se tiver intenção. A intenção, o vigor, a energia, é isso que é combustível para o universo. Então, ficar lendo e repetindo, simplesmente lendo e repetindo, que nem papagaio, não tem efeito nenhum. Então, coloque energia, coloque intenção. Vai fazer pergunta? Põe curiosidade, né? Universo, como é que pode melhorar? Então, não é como pode melhorar, como pode melhorar. Universo, como é que pode melhorar isso? Eu ponho curiosidade nisso. Esse é o grande segredo. Quando a gente avalia, segredo que eu estou abrindo aqui para vocês. Quando a pessoa fala, para mim não funciona, e para outros funciona. Por quê? Porque tem vida, tem engajamento. O que não tem engajamento, não tem vida, não tem comprometimento, não cria. O que cria é engajamento. O que materializa é aquilo que você atualiza. E quando você tem na pergunta a curiosidade, você já colocou a energia que funciona ali. Então, precisa estar presente. E esse é o primeiro aspecto das sectioners, que é a onipresença. É você estar presente em tudo que você faz. É você estar presente em tudo que você pergunta. É você estar presente em tudo que você se dispõe, tudo que você se propõe a fazer. Isso muda totalmente a característica da potência daquilo que você vai criar. Tá certo? A Fernanda perguntou se esse vídeo aqui vai ficar gravado e como pode ver de novo. Tá, esse vídeo vai ficar gravado. Eu tenho um grupo para falar das sectioners. Eu não sei se todo mundo está nesse grupo, eu acho que não. E aí eu vou colocar lá. Vai estar na minha página do YouTube, que é Catiane Jaquier. Assim que eu conseguir baixar, fazer o download desse vídeo, eu vou colocar nesse grupo. Paty, você consegue colocar o link do grupo aqui para eles entrarem? Então, o link do grupo do WhatsApp? Espera que eu vou ver se eu sou administradora. Porque aí a gente pode fazer das duas formas, né? Então eu vou colocar isso nesse grupo do WhatsApp. E se vocês quiserem anotar o meu canal do YouTube, é Catiane Jaquier, né? Catiane Jaquier, Jaquier, J-A-Q-U-I-E. Né? Ah, tá. Não tenho. Porque a gente está ajustando, a Patrícia está organizando. Mas me ajuda aqui, Paty, como que eu posso dividir com todo mundo esse link? Entra lá no seu que está aqui? Eu não sei. Pega o link e me dá. Deixa eu pegar aqui. Denise,
clica nesse link aqui que eu coloquei, tá? E você vai ter acesso... Não é esse, gente, que ela precisa. Ela quer, na verdade, ela quer... Não, pessoal, ela quer o link do WhatsApp. Não é esse YouTube. Do grupo do WhatsApp. A Renata, a Rebe tem curta aí, né? Você consegue pegar o link Não, do só grupo? você- Deixa eu ver aqui pelo meu... É só você de Só administrador. eu. Então, peraí. Peraí que eu vou entrar aqui pelo meu celular, que eu acho que é mais fácil, e aí eu te mando pelo WhatsApp, Paty, A pode Renata ser? colocou Eu, aqui. eu acabei de mandar A para a Renata Paty, eu só estou conseguindo falar com ela. A Renata colocou. Tá, Peraí, eu tenho que colocar todo tá, mundo. então beleza. Então, Tá aí. Coloquei aí, gente. Esse é o link do grupo desse workshop que vocês podem entrar. E a Kátia vai colocar o vídeo lá. isso, Será que aí eu subo no YouTube e aí eu coloco o vídeo lá, e aí vocês têm esse vídeo para eu vou ver a pegar hora que aqui vocês o quiserem. YouTube dela novo, que é onde vai estar isso. E vocês podem já clicar lá para curtir e acompanhar o que vocês quiserem. Não está aparecendo o link para mim. Não tá aparecendo? Espera aí que eu já resolvo. Pessoal, a Patrícia acabou de colocar para todos aí o link do WhatsApp. Eu já entrei, inclusive já estou no grupo. Olha, aqui é o link Tá. do YouTube dela. Esse é o YouTube real, tá? O outro vai ser desativado. Estão vendo aí? E, Tá, e aí eu preciso... e esse agora é o grupo do WhatsApp de novo, tô colocando. E aí eu compartilho com vocês lá, pessoal. Tem mais alguma dúvida, Paty? Alguém está perguntando mais alguma coisa? Não. Tá. Tudo respondido. Então é isso. Denise perguntou qual Então, pessoal, é isso. workshop, mas está lá, né, no formulário. Qual é o quê? O investimento do workshop. Qual é o investimento do workshop é R$80. R$80 se for para depósito em conta corrente. Se a pessoa quiser pagar pelo PagSeguro, que também é possível, aí sai R$88, que isso tem é a taxinha do PagSeguro. E aí isso está no link de inscrição. Vocês que entrarem no grupo, eu posso repicar o link de inscrição, porque aí o link de inscrição já tem todas as informações e aí vocês já conseguem se inscrever. Para quem escolheu fazer e não fez a inscrição, eu preciso que faça a inscrição, porque é através da inscrição que eu vou ter o dado de vocês para mandar o link da classe e depois gerar o vídeo desta gravação. E aí o que eu vou fazer para controlar? As pessoas que validarem e fizerem a inscrição, eu vou migrar desse grupo de WhatsApp que é genérico para o grupo de WhatsApp das pessoas que fizeram a inscrição, porque aí a partir dali a gente vai falar sobre a classe, vai o link do dia da classe e depois o vídeo da classe mesmo, onde tem o conteúdo todo que a gente vai trabalhar. Ok? E a classe vai ser no dia 27 de outubro agora, que é terça-feira, das 8h30 às 10h30. Enfim, né? Até se estender um pouquinho também, não tem problema, é mais para sanar todas as dúvidas de todo mundo. Mas basicamente é uma classe de 2 horas
podendo se estender um pouquinho de acordo com as demandas e da energia que surgir no grupo. A Simone está perguntando se vai ter algum presencial. Então, o presencial vai ter, tá na minha agenda até, Paty, que... Deixa eu ver se eu tenho aqui um impresso com a minha agenda. O presencial é o que eu falei. Ele vai ser um curso um pouquinho diferente, porque terão 2 processos corporais relacionados a sectioners, né? Não é um processo de sectioners, mas é um processo corporal que desbloqueia isso fisicamente no corpo, né? Deixa eu ver, vai ser em janeiro do ano que vem, porque a gente já acabou esse ano. Deixa eu ver a data desse... Eu não gravei ainda as datas da minha agenda. Eu posso pôr no grupo para vocês, pessoal, porque eu não tô... Vou olhar no... Aqui, vai ser no dia 19 de janeiro. No dia 19 de janeiro vai ser o Potencialize seus sections com processo corporal. E são 2 processos corporais, um da apostila anterior e um que foi agora no último curso de corpos que eu fiz no feriado, que é a apostila nova, que são os processos, né, do curso avançado de corpos que entraram nessa apostila nova. E aí esse tem que ser presencial, porque aí o processo corporal precisa de maca, a gente faz o processo tocando no corpo, e aí tem toda essa consciência dos processos corporais que atuam de uma forma bioquímica no corpo, né? Afrouxando as moléculas, fazendo um trabalho que vai e atua direto no trauma da célula. Mas isso é para janeiro, dia 19 de janeiro eu vou fazer e aí eu vou juntar os 2, né? Eu vou juntar o workshop da Sectioners com esses 6 elementos e com todo esse conteúdo que a gente vai ter agora na terça-feira, com esses 2 processos corporais que acontecem físicos, aí sim é presencial. A Fernanda está pedindo para colocar o link do curso presencial. Pode colocar do site? Tá. Pode? Pode colocar o do site, Paty. A gente já está com ele quase finalizado. Pode colocar. Então, eu vou colocar aí, ó, pessoal. Foi. Olha, estreamos o site. Estreamos o site. A Patrícia é a minha publicitária. Enfim, e tá lindo o meu site. Eu tô tão apaixonada por ele e então vocês vão conhecer em primeira mão. Ainda não tem revisão ortográfica, tá? Se tiver algum errinho de português lá, vocês podem contribuir releva com o português. Os valores... porque ainda não foi feita a revisão ortográfica. O valor deste presencial é R$350 à vista e R$400 se fizer pelo PagSeguro. E aí você sai com um certificado deste processo corporal, podendo aplicar este processo corporal profissionalmente como um practitioner de processo corporal. Desculpa, Kátia, vou perguntar porque não ficou muito claro para mim. Na verdade, são 2 conteúdos diferentes, do dia 27 não, e do dia 19, ou é uma coisa mais a outra no segundo? No segundo é a mesma coisa, mais a outra. Ok, então é mais completo, É a mesma coisa, mais a outra, porque o que na verdade, ele vai ter um processo corporal junto. Que aqui, como é online, a gente só está falando da energia e a gente vai fazer 2 exercícios que também trabalham energeticamente, né? Não vou falar molecularmente porque seria overpromise isso, então, né? Mas, na verdade, embora não seja impossível se você se colocar nesse espaço. Então, na verdade, no dia 19 de janeiro, a gente vai ter o que você vai contribuir no dia 27 agora, mais os processos corporais, é isso?
Mais um processo corporal, exatamente. Que aí é um processo corporal físico, né? Que aí a gente precisa trabalhar a energia do corpo. Maravilha, obrigada. Que, na verdade, assim, esse do dia 19, assim, esse valor é o preço do processo corporal, né? Os processos corporais, eles têm uma faixa de preço que é esse de 350, 500 reais e tal. Então, ele é um processo corporal, mas eu vou levar também, para que ele faça sentido e que as pessoas entrem na energia, esse conteúdo da Sectioners que a gente vai ter na terça-feira agora. E o certificado, a gente sai com o certificado exatamente do quê? Ficou claro? Do processo corporal. Desse processo corporal que você pode aplicar nas pessoas e você pode fazer isso como um practitioner de processo corporal. Deste processo corporal, né? Maravilha. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, acabaram aqui, pelo menos as pessoas que escreveram. A Simone está com a mão levantada, você quer falar, Simone? Simone Rossi. Não, ela não quer falar. Não. Então, acho que chegamos ao fim do nosso Zoom. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Espero, né, ter contribuído, pelo menos nesse primeiro momento, para dar um overview do que é essa classe, do que a gente vai falar. Eu, pessoalmente, estou muito feliz, porque esse é um tema que, na minha vida pessoal, tem trazido uma expansão imensa. Essa consciência entrou bem recente, né? A primeira vez que eu me deparei com esse tema foi em maio desse ano, mas eu acho que eu expandi e agora, muito recentemente, há cerca de um mês para cá, é que, de fato, essa consciência ancorou em mim e eu tenho percebido uma mudança incrível em todas as minhas relações e em tudo. Simplesmente expandiu, né? Assim, eu ativei 8 fontes de renda que eu jamais imaginei que fossem possíveis, né? E eu tenho uma relação direta, eu percebo que tem uma relação direta com a Sectioners, né? Coisa de que nunca tinham falado para mim, de falar, nossa, que mulherão, eu tenho 1,58 m. Então, assim, da onde vem isso? Vem dessa capacidade de ser infinito e de simplesmente ser tudo, estar presente em tudo, saber tudo e receber tudo. Parece até uma síndrome de Deus, mas não é, é possível. A gente consegue estar neste espaço quando a gente simplesmente se coloca nessa via de mão dupla que era o presentear e o ser presenteado, porque é isso que essa energia generativa traz na vida da gente, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam comigo no dia 27, e fica aqui o meu convite para vocês, e o que mais é possível, né, gente? O que mais é possível. Tá bom? Eu vou concluir aqui e espero vocês, então, na terça-feira para a gente continuar essa conversa. Beijo grande para vocês. Kátia. Embora. Eu passo para ela, tá, Liliane? Ah, querida, beijo. Beijo. Ela foi embora antes de eu passar. Tchau, tchau, criança. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.